apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus. Graça e paz a você que me assiste agora pela internet. Eu quero continuar hoje a segunda parte. Eu quero continuar e concluir a segunda parte da mensagem que tem por tema como entender a graça de Deus. Muito importante esse assunto. Você que assistiu e que ouviu a primeira parte, está em nosso site www.graçaeapostolado.com. Através do nosso site você pode assistir todas as mensagens gravadas aqui no Ministério Graça e Apostolado. As mensagens são gravadas de quarta-feira e de domingo, tá? Hoje é domingo, está sendo gravada a ministração ao vivo. Hoje é a segunda parte e eu quero concluir esta mensagem que tem por tema como entender a graça de Deus. Como entender a graça de Deus? Como entender o amor de Deus? Como entender o que Deus faz por nós, seres humanos? Às vezes não, quando nós nem merecemos. Eu ia falar às vezes, mas não é às vezes não. Quando nós nem merecemos. Eu quero dar um resumo bem rapidinho aqui, para que eu entre no meu assunto de hoje. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Vou resumir o que foi ministrado na primeira parte. Em alguns minutos eu vou resumir e já vou continuar para concluir a mensagem de hoje, que tem por tema a continuação, a segunda parte. Como entender a graça de Deus. Mateus 5, por favor. Mateus capítulo 5. Não é o primeiro livro do Novo Testamento, porque Mateus não é Novo Testamento. Vale lembrar. Mateus é um livro histórico. Na verdade são 5 livros históricos. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. São 5 livros históricos. O Novo Testamento começa em Atos, onde Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Logo, Mateus, Marcos, Lucas e João ainda pertencem aos livros da lei, assim como Isaías, Malaquias, Jeremias. Tá? A única diferença são livros históricos que falam da vida do Jesus de Nazaré. Mateus 5, verso 44 e 45. O tema da mensagem: como entender a graça de Deus, parte 2. Vou concluir hoje. Coloca o dedo em Mateus 5,44. Jesus disse: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Deus faz que o seu sol se levante sobre maus e sobre bons. Deus envia chuva sobre justos e injustos. Como entender a graça de Deus? Alguém dirá: mas eu não aceito que aquela pessoa é salva. Como que ele pode ser salvo se ele nem na igreja não vem? Então a pessoa dessa precisa entender a graça de Deus. Precisa entender a graça de Deus. Aonde está a graça de Deus? Está aqui, ó. Mateus 5, 45, parte B. Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e sobre bons. Olha a graça de Deus. Traduzindo, os maus nem mereciam, mas Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Ele faz com que o sol não é nosso, não é meu, é dele. Ele faz com que o seu sol se levante sobre bons e sobre maus. Ele envia a chuva sobre justos e sobre injustos. Abre rapidinho agora em João capítulo 8, depois de Mateus, Marcos, depois de Marcos, Lucas, depois de Lucas, João. Estou dando uma recapitulada, um breve resumo. É verdade que é só um breve resumo, porque a mensagem primeira teve 1 hora, né? Então é só um resuminho em alguns minutos. Como entender a graça de Deus? João 8, quem já achou, diga amém. João 8, verso 1. Vou só fazer uma leitura breve.
E então, a partir do próximo texto, eu já entro na segunda parte para concluir a ministração. João 8:1. Olha aqui, você vai ver a graça de Deus, hein? Para você entender a graça de Deus. João 8:1. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E ele se assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres fossem apedrejadas. O que dizes? Eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher, no meio onde estava. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu a mulher: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Diga comigo, aqui está a graça de Deus. Diga, uma mulher pega em adultério, no tempo da lei, que merecia ser apedrejada, Jesus não a condenou. Abre um parênteses. Isso não quer dizer que ele concordou com ela. Amém? Isso não quer dizer que ele apoiou a atitude dela. Traduzindo, a graça não condena, mas nem concorda com todas as coisas. A graça não condena, mas não apoia todas as coisas, todas as atitudes. Não tem lógica, não tem cabimento a graça apoiar um vício, fumar, beber, usar drogas. A graça não vai apoiar isso nunca. Como que a graça de Deus vai apoiar tais atitudes? Então, como entender a graça de Deus? É o objetivo desta ministração que você veja o amor de Deus, a visão como que Deus vê. Como é que Deus vê? Os homens querendo apedrejar a mulher, e Jesus, representando Deus, ele disse: nem eu te condeno. Provavelmente ela se admirou. Tipo assim, nossa, Jesus não me condenou? Um homem tão sábio, tão inteligente, com tanta autoridade espiritual, com ousadia. Olha, eu acho que ele deixou todo mundo ir embora para acabar com a minha vida. Agora vai acabar com a minha vida. Eu fui pego em adultério. Não vai ter chance, não vai ter jeito. Todo mundo foi embora, ele vai acabar com a minha vida. Vai dar maior esculacho em mim. Vai dar maior lição de moral. Bicho, estou até esperando, vai acabar com a minha vida. Ninguém te condenou? Não. Ela pensou, bicho, agora estou perdido, só eu e ele. Ele vai acabar com a minha vida. Ele disse, nem eu também te condeno. Aquilo quebrou as pernas da pessoa. Quando uma pessoa espera que você faça o mal, você vai e faz o bem. Você está mostrando a ela a graça de Deus. Ainda que ela seja digna deste mal. Bom, deixa eu entrar no meu assunto hoje. Segunda parte da mensagem, como entender a graça de Deus? É o objetivo desta mensagem te fazer entender a graça de Deus. Eu sou filho de pastor da lei. Quando Deus começou a me revelar a graça, se há uma coisa que pegou na garganta, que foi difícil de engolir, foi difícil de aceitar, eu não tenho vergonha de falar, eu confesso, foi o ministério da reconciliação. Esse pegou. Ministério da reconciliação. Quando Deus me falou, pela graça sois salvos, foi uma maravilha entender isso. Quando Deus me disse, o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus, Hebreus 10,14, foi uma maravilha. Quando ele me disse, você está santificado em Cristo, você está justificado, foi uma maravilha. Você está liberto, foi tudo uma maravilha. Quando ele me disse, você é salvo, sempre salvo, glória a Deus, foi uma maravilha. Mas quando chegou no ministério da reconciliação, ali enroscou na minha garganta.
Enroscou. Por quê? Porque a doutrina do ministério da reconciliação diz claramente e explicitamente, por favor, 2 Coríntios capítulo 5. Abra sua Bíblia. A pergunta é a mesma, já faz 20 anos. Se estiver escrito, eu creio. 2 Coríntios capítulo 5, por favor. Talvez, você que me assiste pela internet agora, no Facebook, talvez seja isso que está enroscado na sua garganta. Talvez você não está congregando em graça ainda, porque você tem, né, de repente isso está enroscado, você não engoliu ainda, você não digeriu, não deixou descer pela sua garganta. Mas é preciso receber a graça de Deus, é preciso receber todos os benefícios que Ele fez por nós. Amém? E não só por nós, Ele fez por outros também. É esse que é o problema do ser humano. Aceitar. Porque você aceitar que você é salvo é uma maravilha. Você está na igreja. E você aceitar que uma prostituta é salva, sem vir na igreja. Você vem para a igreja e ela vai se prostituir. Ah, pastor, não acredito que ela é salva. Está vendo? Esse assunto pega. Por quê? Porque as pessoas querem ser salvas por merecimento. E a salvação não é por merecimento, abre um parênteses, porque ninguém merece, fecha parênteses. A salvação é pela graça de Deus. Estou sendo claro? Alô, eu vou ler 2 Coríntios 5. Abre também Romanos capítulo 1, por favor. Diga bem forte, como entender a graça de Deus? Deixa o 2 Coríntios 5 aberto. Abre em Romanos 1, quem já achou, diga amém. Coloca o dedo no verso 5. Romanos 1, 5. Nós que somos crentes, nós que somos cristãos, nós que somos ovelhas, nós que somos filhos de Deus, nós temos que receber o que a Bíblia diz. Romanos 1, 5. Pelo qual recebemos o quê? Diga a graça. Graça de quem? Do pastor Marcos? Graça do ministério, graça apostolado? De quem que é a graça? De Deus. Diga, qual graça? Ele morreu para te salvar, mas não foi só você. Ele morreu para te justificar, mas não foi só você. Ele morreu para te libertar, mas não foi só a você. Ele morreu para te santificar, mas não foi só a você. Ele morreu para perdoar os seus pecados, mas não foram só os seus pecados. Tem mais gente nisso. Aliás, tem muita gente na terra. Pessoas que você não conheceu, que já morreu, que está vivo e você não conhece, e que vão morrer e você não vai conhecer. Quem mora no Japão, mora na Austrália, mora nos Estados Unidos, você não vai conhecer. Mas Ele já fez por elas também. Amém? E vale te lembrar que quando Jesus disse em João 19, tudo está consumado, Ele quis dizer, o que eu tinha que fazer eu já fiz. Você entendendo ou não? Você aceitando ou não? Jesus disse, o que eu tinha que fazer eu já fiz. É verdade que muitos não vão aceitar. É verdade que muitos não vão entender. Mas Ele já fez. Ou seja, 2 pontos. Ele já morreu pelos pecados. Ele já morreu para dar salvação. Ele já morreu para justificar. Ele já morreu para libertar. Ele já morreu para aniquilar o diabo. Muitos não vão aceitar. Muitos não vão entender. Mas Ele já morreu por isso. Glória a Deus pelos que entendem. Glória a Deus pelos que aceitam. Porque a verdade é como é. Não tem como mudar mais. Ah, pastor, o que eu não aceito, eu vou ler daqui a pouco. E se você, Romanos 1,5, você que me assiste, se você, de fato e de verdade, Romanos 1,5, se você, de fato e de verdade, recebe a graça e o apostolado, para aí. Romanos 1,5, recebemos a graça de quem? De Deus em Cristo. Recebemos a graça de Deus em Cristo. Recebemos a graça e o apostolado de quem? De Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo enviado por Deus aos gentios. Então, Romanos 1,5, olha, coloca o dedo no verso 5. Recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé. Quem
recebe a graça de Deus em sua vida e o apostolado, está obedecendo à fé. Não adianta subir em monte, não adianta fazer campanha, não adianta fazer corrente, não adianta fazer fogueira santa, não adianta fazer novena, não adianta fazer sacrifício, não adianta subir no monte, não adianta nada. Só adianta duas coisas, que resume tudo. Romanos 1,5. É receber em sua vida a graça e o apostolado. A graça de Deus em Cristo e o apostolado, ou seja, os ensinos que vêm de Paulo. Para terminar, mas por que tem que ser de Paulo e não de Tiago? Por que tem que ser de Paulo e não de João? Por que tem que ser de Paulo e não de Pedro? Por quê? Simples. Romanos 11,13. Paulo disse: eu sou o apóstolo dos gentios, enviado por Deus. Nós somos gentios, os não judeus. Então, Paulo foi enviado a nós. Nós recebemos a graça de Deus pelo apostolado de Paulo. Dá um sinal quem está entendendo. Diga: eu recebo a graça de Deus em Cristo e o apostolado de Paulo. Diga: o apóstolo dos gentios. Quem entendeu isso perfeitamente? Então agora eu vou mostrar a graça de Deus. Porque qual que é o tema da mensagem? Como entender o pastor Marcos? Não, como entender a graça de Deus. Como? Como entender? Agora sim, 2 Coríntios capítulo 5, por favor. Quem já achou, diga amém. 2 Coríntios 5, olha lá, versículo 17. Diga comigo, aqui fala sobre a graça de Deus. Diga: eu vou conhecer mais da graça de Deus. E conhecendo, você vai entendendo. Qual o tema da mensagem? Como entender. Diga: conhecendo, eu vou entendendo. 2 Coríntios 5,17. Todas as Bíblias da face da terra têm esse texto. Pode ser Bíblia em inglês, né? É St. James ou King James. Pode ser Bíblia em inglês, pode ser em italiano, espanhol, qualquer Bíblia. Toda a Bíblia da terra tem 2 Coríntios 5,17 que diz: portanto, Paulo falando, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deixa eu explicar isso. O que é estar em Cristo? Por décadas, séculos e gerações, o povo de Deus foi enganado com um falso entendimento do que é estar em Cristo. Ou seja, 2 pontos. As igrejas, os pastores, os bispos, os ministérios na face da terra, por não terem a revelação da graça, têm ensinado falsamente que estar em Cristo é aquele que aceitou Jesus como Salvador. Isso é uma mentira, isso é uma heresia. Por quê? Quem crê na Bíblia, diga amém. Deixa aberto o 2 Coríntios 5. Abra em 1 Coríntios, capítulo 6, meia dúzia. Eu vou te provar que quem está em Cristo é nova criatura, mas não é nova criatura porque aceitou Jesus. Eu vou te provar por que é nova criatura. Porque tem pessoas na terra que não aceitaram Jesus ainda. Você consegue entender isso? Não tem pessoas na terra que não aceitou ainda? Tem ovelhas que não aceitaram Jesus ainda, que nem ouviram o evangelho, nem ouviram a palavra de Deus. E muitos já morreram. E como é que faz com esses que já morreram? Que não teve chance de ouvir, que morava no sertão, morava no mato. Como é que faz com esses que morreram? Vão tudo para o inferno? Mas por quê? Não fizeram nada? Não é assim. Diga: eu estou ouvindo sobre a graça de Deus. 1 Coríntios, meia dúzia, quem já achou? Versículo 19. 1 Coríntios, meia dúzia. Eu vou tirar o falso ensino da sua mente e vou te dar o genuíno ensino. Posso ouvir um amém? 1 Coríntios 6, verso 19. Paulo disse: ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes o quê? Eu não ouvi. 1 Coríntios 6,20. Fostes o quê? Fostes o quê? Comprados.
Diga, está escrito que nós fomos comprados. Diga, nós quem? É aqui que as pessoas não entendem, porque não tem quem explique. Eles pensam que esse nós são somente os que estão dentro da igreja. Mas vale te lembrar que tem mais pessoas na face da terra fora das igrejas do que dentro das igrejas. Quem entendeu o que estou falando? Ora, então não é possível que só está em Cristo quem está dentro da igreja. Não é possível que só foi comprado quem está dentro da igreja. E aliás, Jesus, ele não ficou perguntando quem queria aceitar ele. Ele veio, deu sua vida por nós e nos comprou. Quando ele morreu na cruz, derramou sangue, ele nos comprou. Ora, se ele nos comprou, quem agora está em Cristo, nova criatura é. Logo, não é nova criatura quem ou só quem aceitou Jesus, mas é nova criatura todo aquele que foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus na cruz. Seja quem for, dentro da igreja ou fora. Quem me acompanhou nesse raciocínio? Então diga, é nova criatura? Não só quem está dentro da igreja. Diga, mas todo aquele na face da terra. Diga, Coríntios 6:20. Que foi comprado pelo sangue de Jesus. Pergunta para o seu irmão. Você não acha que só nós fomos comprados, né? Foram só nós? Só nós aqui, abençoado? Só nós aqui na outra igreja do lado? Você consegue entender que tem mais gente fora das igrejas? Quem consegue entender? E quem é que foi comprado? Diga, quem é a ovelha? Diga, filho de Deus. É a ovelha salvo pela graça. Se é a ovelha salvo pela graça, já é nova criatura? É qualquer um que entende isso? Todo mundo entende isso? Não, mas essa é a graça de Deus. Olha, eu reconheço, não é fácil aceitar esse raciocínio que eu estou falando, porque vai contra o sistema. Os pastores vão falar assim, os antigos, tradicionais, esse pastor está louco, ele não pode falar isso. Eu não estou louco não. Eu li 2 Coríntios 5,17 e provei que é nova criatura, não é quem aceitou Jesus, é nova criatura, Coríntios 6,20, quem foi comprado pelo sangue de Jesus. E quem foi comprado? Diga, toda a ovelha. Dentro ou fora da igreja. Amém? Por favor, quem entendeu? Está entendendo mesmo? Fala para o seu irmão, essa é a graça de Deus. Diga, ele não comprou só nós. Dá um sinal, está claro? Tem milhares e milhares e milhares e milhares de ovelhas na face da terra que também foram o quê? Compradas. Se foram compradas, são novas criaturas. Se foram compradas, são novas criaturas, também são salvas pela graça de Deus. Ainda que não conheçam a Bíblia, ainda que não pertencem a nenhuma igreja. Só quem consegue entender isso. Volta para o 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quem que é nova criatura? Quem foi o quê? Comprado. Quem foi comprado? Ou quem aceitou Jesus? Quem foi comprado. Porque teve muitos que já morreram e não deu tempo do quê? De aceitar Jesus. Quem está entendendo? Na terra não tem pessoas que bate uma moto, cai no abismo com o carro, morre afogado em Santos, na praia. Não é assim a vida. Toma um tiro de bala perdida. Não é assim. E morre sem saber de nada. Não pertencia a nenhuma igreja. Não conhecia a Bíblia. Como é que faz essas pessoas? Digam todos. Sendo ovelha, já tinham sido compradas. Já eram novas criaturas. Portanto, salvo pela graça de Deus. Aí está o perfeito entendimento da graça de Deus em Cristo.
Seja sincero, quem está entendendo raciocínio? 2 Coríntios 5,17. Mas você sabe que não são todos que entendem isso. Não é verdade? Não são todos que entendem. Você vai encontrar os pregadores da lei que vão falar, não, não é assim não. Só é salvo quem aceitar Jesus. Aí você pergunta para ele, é assim, pastor? E o ladrão na cruz, como é que foi? Só é salvo quem batizar. E o ladrão na cruz? Não, só é salvo se tomar a Santa Ceia. E o ladrão na cruz? Não, tem que fazer jejum. E o ladrão na cruz? Quem está entendendo? 2 Coríntios, são pessoas que não conhecem o quê? Não conhecem a graça de Deus. Estão me entendendo? Não conhecem a graça. Uma pessoa condenar um homem ou uma mulher e falar que foi para o inferno, é uma pessoa que não conhece o quê? A graça de Deus. Quantos que eu conheci que fizeram isso, hein? Quantos? Teve um pastor que a mãe de um amigo meu morreu, ela no caixão, e o pastor falou, olha, se ela não aceitou Jesus, porque aliás, falaram isso para a pastora Rita. Falaram também para a pastora Rita. Quando a mãe dela morreu, foi perguntar, a pastora Rita foi perguntar para um pastor da igreja quadrangular, pastor, minha mãe morreu, tal, e para onde que ela foi, o que aconteceu com ela? Ó, sinto muito em falar, se ela não aceitou Jesus, foi para o inferno. Nossa. Diga para o seu irmão, esse pastor não conhece a graça de Deus. É ou não é verdade? Aí a mãe do meu amigo morreu, igual a história, foi perguntar para o pastor disse a mesma coisa. Se ela não aceitou Jesus, se ela não se batizou, foi para o inferno. Aí eu te pergunto, um evangelho desse, quem é que vai seguir? Ninguém vai seguir. Porque esse Deus não tem o quê? Amor. Mandou minha mãe para o inferno, coitada, não sabia ler, era analfabeta, foi criada no meio do mato, mandou minha mãe para o inferno, não deu nenhuma chance para ela. Ele não deu chance. Antes dela nascer, ele veio, morreu por ela e a comprou com o seu sangue. Ou seja, ela entendendo ou não, já era salva pela graça de Deus. Isso é amor. Esse foi o verdadeiro amor de Deus por nós. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Cadê os que estão entendendo a graça? 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Digam todos, por que são novas criaturas? Porque as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Diga, quais coisas velhas? A lei, abençoada. A lei com seus mandamentos e ordenanças. Isso já passou. Tudo se fez novo. Ou seja, não é mais... Você sabia que Moisés morreu sem a salvação? Abraão era um homem de Deus? Era. Sabia que ele morreu sem a salvação? Davi era um homem de Deus? Era, que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Sabia que ele morreu sem a salvação? Os profetas todos homens de Deus, todos eles morreram sem a salvação. Diga bem forte. E o que aconteceu com eles? Graças a Deus que Jesus veio e morreu na cruz. Porque quando Jesus morreu, reconciliou com eles, os espíritos deles. Reconciliou com Deus, os espíritos daqueles que não tinham Salvador. Moisés, Malaquias, Jeremias, Davi, eles não tinham um Salvador dos seus pecados, da sua alma. Eles não tinham. Eles tinham um Deus criador. Eles não tinham um Deus salvador dos pecados. Salvava de uma briga, de uma luta, de uma batalha contra os filisteus, mas não salvava com a vida eterna. Eles não tinham. Graças a Deus pelo ministério da reconciliação. Ou seja, quando Jesus morreu, ele reconciliou os espíritos do passado, que já tinha morrido sem Cristo, os espíritos do presente, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Timóteo, e os espíritos do futuro, eu, você, nós e os que vão nascer ainda. Essa é a graça de Deus. Diga bem forte.
E o que acontece com uma criança quando nasce? Quando a criança nasce, sendo ovelha, já nasce salvo, já nasce perdoado, já nasce justificado, já nasce liberto, já nasce abençoado, já nasce justificado, já nasce com a vida eterna, já nasce reconciliado com Deus em Cristo. Essa é a graça de Deus. Aí você pergunta, né? O apóstolo, e aonde que entra a fogueira santa? Não entra. O apóstolo, aonde que entra o sacrifício que o bispo manda fazer? Isso é heresia, é mentira, não entra. Por quê? Prepare suas mãos. Porque o sacrifício de Jesus na cruz, por nós, foi perfeito para sempre. Nos aperfeiçoou para sempre o sacrifício de Jesus. Você não precisa fazer sacrifício. Jesus já fez por você. Amém? Você não precisa se esforçar para ser salvo. A salvação te foi dada pela graça. Lembra aquele tempo da lei? Um dia salvo, um dia já não estava salvo. Quem lembra esse tempo? Discutiu com o marido, perdeu a salvação. Você discutiu com o marido. Voltou às pazes com o marido, aí a salvação voltou. Ouviu música do mundo e até dançou um pouquinho, perdeu a salvação. Aí foi para a igreja, orou, tomou santa ceia, a salvação voltou. Discutiu com o chefe na empresa, perdeu a salvação. Você discutiu com o chefe, mas depois você pediu perdão, aí voltou a salvação. Na lei era assim, não era assim? Na verdade isso nunca aconteceu. Era só na mente das pessoas que não conheciam a graça de Deus. Cadê os que estão entendendo? Segundo Coríntios 5, verso 18. Como entender a graça de Deus? Conhecendo o que Ele fez por nós. Diga, quando eu conheço o que Jesus fez por mim, eu entendo a graça de Deus. Então qual que é o problema dos crentes na face da terra? Qual o problema das igrejas? Não conhecem o que Jesus fez por eles. E pior, os que pensam que conhecem, acham que Jesus só fez por eles. Aí se torna heresia. Porque Ele não fez só por eles. Ele fez por todas as ovelhas. Independente se está dentro da igreja ou se está fora. Eles não gostam que eu falo isso. Porque essa é a verdade. Porque se isso não fosse verdade, então as ovelhas que estão fora da igreja, se não são salvas, Jesus teria que vir para morrer por elas. Não, pastor, não é assim. Quando a pessoa sai do mundo e vem para a igreja, elas então aceitam Jesus e nós, pastores, oramos para Deus perdoar os pecados e para escrever o nome dela no livro da vida. Não, isso é heresia. Não é assim não. Por quê? Digam bem forte. Porque tudo já está consumado. Só por causa disso. Logo, não tem mais ninguém sendo salvo. Ah, pastor, agora você apelou. Que heresia, hein? Não é heresia, não. É a verdade pura e cristalina. João 19:30, Jesus disse: tudo está consumado. Ora, se tudo está consumado, então todas as ovelhas na face da terra já estão salvas. Ah, pastor, mas se for assim, nós vamos ter que mudar a pregação? Claro! Vamos ter que mudar o ensino? Claro! Claro que tem que mudar o ensino. Mas nós vamos pregar o quê? A graça de Deus em Cristo. Ou seja, olha, ovelha, Jesus já morreu por você e você já tem a vida eterna. É isso que tem que pregar. Olha, homem, olha, mulher, quando Jesus morreu na cruz, Ele te libertou de uma vez por todas. E hoje você está abençoado em Cristo. É uma nova criatura, perfeita diante de Deus. Aí a ovelha se sente bem. E ela começa a honrar a Deus, começa a reconhecer o seu Pai. Por isso que Paulo diz que o nosso espírito diz:
Abba, Pai. Por quê? Porque é essa mensagem que o nosso espírito quer ouvir. A mensagem do que Jesus já fez por nós na cruz. Quem pode falar Abba, Pai? Agora, o que as ovelhas estão ouvindo nas igrejas? Não é em uma, em duas, não. É em 99% das igrejas na face da terra. O que as ovelhas estão ouvindo? Tem igreja que tem culto de manhã e à noite. Aí de manhã, o pastor fala que o diabo está na vida dela. Aí de noite fala que é o Espírito Santo está na vida dela. Na outra semana o pastor fala assim, ó, você está salvo. Na outra semana o pastor fala, não, você não está mais salvo não, hein? Você não está salvo, você fez isso, você fez aquilo. E então vira uma confusão na mente. E Paulo disse, Deus não é Deus de confusão. Mas por que há confusão? Porque não conhecem, logo não pregam o verdadeiro evangelho de Deus em Cristo. Se não pregam o evangelho, as ovelhas não têm felicidade, não têm alegria. Por quê? Nunca se sentem salvas. Eis o motivo, porque a maioria dos crentes na face da terra não tem certeza da sua salvação. E por que não tem certeza da salvação? Porque quem prega a lei, ora está salvo, ora não está salvo. Ora está com o diabo, ora está com Deus. Ora está abençoado, ora está amaldiçoado. Ora está indo para o céu, ora está indo para o inferno. Então a pessoa não tem certeza. Quem é que está entendendo? Só a graça te dá certeza da salvação. Por quê? Porque o que Jesus fez por você foi para sempre. Glória a Deus. Diga, o que Jesus fez por mim foi para sempre. Você foi comprado pelo sangue, então você foi comprado para sempre. Você foi salvo pela graça, então você é salvo para sempre. Você foi perdoado, você está perdoado para sempre. Você foi liberto, você está liberto para sempre. Por quê? Porque ele não vai morrer de novo. Hebreus 9, uma única vez, um único sacrifício. Hebreus 10:14, nos aperfeiçoou para sempre diante de Deus. Hoje você está aperfeiçoado, você está salvo, você está liberto. É você que não sabe disso. Está indo na igreja errada. Está indo na igreja que o pastor fala, leva esse saquinho de sal para casa, coloca o saco de sal atrás da porta. Isso é feitiçaria, isso não é evangelho. Quem está entendendo? Leva esse saquinho de sal e pega o sal, joga atrás da porta. Isso é feitiçaria, isso não é evangelho. Paulo não pregava isso. Então as ovelhas não sabem. No ministério Graça e Apostolado, aqui se prega e se ensina a graça de Deus em Cristo Jesus. Quem é testemunha, aplaude ao Senhor. E você que me assiste, me acompanha na sua Bíblia e você vai ver se não é. Se não é a graça de Deus em Cristo. 2 Coríntios 5:18. Estou terminando. Coloca o dedo no verso 18. Qual o tema da mensagem? Diga, como entender a graça de Deus? Diga, conhecendo o que Jesus fez por nós. Agora, ao invés do povo de Deus conhecer o que Jesus fez, ficam comprando fronha. Ao invés de conhecer o que Jesus fez por eles, pagam R$300 numa fronha. Vai entender a graça como? Ao invés de conhecer o que Jesus fez por eles, não. Compram um tijolinho, compram um martelinho. Vai morrer sem entender. Quem está me entendendo? Qual o tema da mensagem? Como entender a graça de Deus. E como entender? Diga, conhecendo o que Jesus fez por mim. Quem está entendendo? Então diga, estou conhecendo o que Jesus fez por mim. Seu espírito pode falar, papai? 2 Coríntios 5:18. Tudo isto provém de Deus. 2 Coríntios 5:18. Tudo isto provém de Deus. Isto o quê? Isto o quê? Verso 17. Ser uma nova criatura, as coisas velhas terem passado, tudo ser feito novo, tudo isto provém de Deus. Olha o verso 18, que nos reconciliou consigo mesmo, através do seu jejum e do seu batismo em águas. Amém, abençoados? 2 Coríntios 5, verso 18.
Tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo através do nosso batismo em águas. Quando eu me batizei em águas, quando eu aceitei Jesus, através do meu jejum, o que diz a Bíblia? Pelo amor de Deus, pastor, o que diz a Bíblia? Não é o que eu penso, não é o que eu acho. O que diz a Bíblia? Vamos ver. 2 Coríntios 5,18. Tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Ou seja, através de Jesus Cristo. Por mais burro que eu fosse, hoje eu estaria entendendo e aprendendo que eu fui reconciliado com Deus por Jesus Cristo. Eu fui reconciliado com Deus através de Jesus Cristo. Não é por mim, pelo que eu fiz ou pelo que eu possa fazer. É através, por Jesus Cristo. Pelo que Ele fez por mim. Só quem está entendendo. É essa que é a verdade. Só isso. E então os falsos pastores inventaram nas igrejas a campanha da reconciliação. Tem ou não tem? Como campanha da reconciliação, se as ovelhas já foram o quê? Reconciliadas com Deus por Jesus Cristo. Cadê os que estão entendendo? É difícil entender isso? Não. Se estiver escrito, eu creio. Diga, essa é a graça de Deus. Faz assim, ó, eu fui reconciliado com Deus por Jesus Cristo. Ou seja, você não teve nenhuma participação. Por isso que toda a glória é para Jesus. Por isso que Paulo disse, ninguém se glorie perante ele. Ou seja, vai se gloriar do quê? Paulo disse, você está louco? Você está se gloriando do quê? Não, porque eu o quê? O que você fez? Não, o que você fez? É que eu aceitei Jesus. Para. Você aceitou o quê? Quando você nasceu, Ele já tinha te comprado com o seu sangue. Quando você nasceu, Ele já tinha te escolhido antes da fundação do mundo. Quando você nasceu, você já era salvo, você não fez nada. Toda a glória é para Jesus. Ah, papai. Diga bem forte, essa é a graça de Deus. Então o mundo precisa ouvir o quê? A graça. Para que possa entender o quê? A graça. Por que as pessoas não entendem? Por que os crentes não entendem? O pentecostal não entende? Por que ele não aceita? Porque ele não ouve a graça. Ele ouve o pastor falar, não é assim não. Quem não batizava para o inferno. E já pega e muda de assunto e vai embora. Quer dizer, eles não querem explicar porque não sabem explicar. Porque não conhece. Como não conhece, não sabe explicar e tem medo de conhecer. Aposto, tem medo de conhecer? Tem. Por quê? Porque tem medo de conhecer e entender. E aí o pentecostal vai ter que revogar os 100 anos de igreja. A igreja católica vai ter que revogar publicamente os 1.500 anos de igreja, ensinando a falar com o morto. O Papa vai ter que revogar. O padre, o bispo, o cardeal tem que revogar publicamente. Olha, nós ensinamos errado. Não se pode pedir a um morto. Não se pode pedir uma morta. Tem que pedir a Jesus Cristo, que é o nosso intercessor diante de Deus. Desculpa, por 1.500 anos nós ensinamos errado. Por isso que eles não querem entender. Porque se eles conhecer, tem medo de entender. E se entender, tem que falar a verdade. Só quem está entendendo. Tem que revogar as mentiras. Tem que revogar as mentiras. Quais mentiras? Pastor, você disse que eu fui salvo quando eu aceitei Jesus. Mas pelo que eu estou vendo no ensino de Paulo, eu já era salvo desde quando eu nasci. Eu já nasci salvo. Diga, pela graça de Deus. A pergunta é uma só, para fechar com chave de ouro. A pergunta é uma só. 1 Coríntios 6,20. Paulo diz que nós fomos comprados. A pergunta é uma só, abençoado. Quando você foi comprado? Quando você nasceu? Não. Porque quando você nasceu, ele já tinha morrido. Certo? Tudo bem? Quando você foi comprado? Quando você passou a vir para a igreja? Não. Porque quando você passou a vir para a igreja, ele já tinha morrido. Não é verdade? Então, quando você foi comprado? Quando ele morreu.
E quando ele morreu? Quando você não tinha ainda nascido. Logo, quando você nasceu, já nasceu comprado e salvo pela graça de Deus. É simples assim. Ponto. Dá um glória bem alto quem está entendendo. Ah, papai. Para terminar, 2 Coríntios 5,18. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Todos entenderam como que nós fomos reconciliados? Foi por nós mesmos. Foi por Jesus Cristo. Está claro ou não está claro? 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da condenação. Amém? Se você não se batizar, você vai para o inferno. Amém? Não. Ele não nos deu o ministério da condenação, que é o que os pastores usam. De condenar. Você que não está na igreja, você que não foi batizado, você que não aceitou Jesus. Isso aí é condenação. 2 Coríntios 5,18 diz claramente que ele nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, diga comigo, qual é o ministério da reconciliação? Veja o verso 16. 2 Coríntios 5,16. Assim que, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Traduzindo, qual que é, ou como que é o ministério da reconciliação? Bom, como você não conhece a Cristo segundo a carne, verso 18, o ministério da reconciliação é você não conhecer ninguém segundo a carne. Se você não conhece as pessoas segundo a carne, você vai conhecer segundo o Espírito. E segundo o Espírito são salvos. Segundo o Espírito são abençoados. Segundo o Espírito são libertos. Logo você nunca vai condenar. Quem está entendendo? Diga, por isso que ele nos deu o ministério da reconciliação. Que é não conhecer ninguém segundo a carne. Quem entendeu? Se você conhecer segundo a carne, então ninguém está salvo. Não é verdade? Lembra dos seus amigos aí? Lembrou? Lembra dos seus colegas? Lembra dos seus parentes? Lembra do seu convívio social? Lembra das pessoas? Lembra dos defeitos que elas têm? Então ninguém está salvo. Está cheio de defeito. E nem você vai estar salvo, você também tem? Então diga, graças a Deus, pelo ministério da reconciliação, que me ensina a não conhecer ninguém segundo a carne. Agora, para fechar com chave de ouro, olha o que Paulo disse no verso 19. 2 Coríntios 5,19. Olha o que Paulo disse. 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo. Sabe o Deus de Abraão? Sabe o Deus de Moisés? Sabe o Deus de Davi? Sabe o Deus de Salomão? Sabe o Deus que criou os céus e a terra? Sabe? Então, 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo. Quando Jesus estava na cruz morrendo, Deus estava em Cristo fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Diga bem forte, esta é a graça de Deus. Diga, quando Jesus estava na cruz, Deus estava nele, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Quem está entendendo? Bom, se Deus não imputou o pecado aos homens, então tem coisa errada nas igrejas. Já entendeu? Se Deus estava em Cristo, não imputando pecado aos homens, então tem coisa errada nos pregadores. Porque eles falam que os homens são falam que são pecadores. E aí eu pergunto, quem é o Papa, quem é o padre, quem é o pastor, quem é o profeta, quem é o apóstolo, para falar que alguém é pecador, se Deus
não imputou o pecado aos homens. Se o próprio Deus não chamou ninguém de pecador, quem é o homem para chamar o outro de pecador? Se o próprio Deus não imputou o pecado aos homens, por favor, só quem está entendendo. O próprio Deus não imputou pecado aos homens. Está aqui, ó, está aqui na Bíblia. Eu fico, é um absurdo. Um líder espiritual, pastor, padre, papa, missionário, apóstolo, profeta, é um absurdo chamar o outro de pecador. Você é pecador, você que tem pecado, não pode nunca. Por quê? Olha os seus olhos aqui no verso 19. Diga, porque Deus, diga, o próprio Deus, sendo Deus, não imputou pecado aos homens. Fala para o seu irmão, quem é o homem para fazer isso? Cadê os que estão entendendo? Então o problema é o sistema religioso. Eu não faço parte do sistema, tirei o sistema da minha vida e fiquei com a verdade como ela é. Segundo Coríntios 13:8 diz assim, ó, pois nada... Ô pastor, você pode estar contra mim. Na verdade você não está contra mim, você está contra a Bíblia, que eu estou lendo a Bíblia. Segundo Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Quer você aceite ou não, está aqui, ó, escrito. Deus não imputou pecado aos homens. E eu oro para que Deus te revele a sua graça em Cristo Jesus. Quem pode falar amém? Aplauda ao Senhor Jesus, em nome do Deus. Abba, Pai. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.